Então hoje vamos fazer uma revisão, né, sobre matrizes, né? Matrizes. Matrizes. Portanto, este é o primeiro capítulo que nós vamos dar hoje, é só sobre matrizes, né? Portanto, uma matriz nada mais é que uma disposição retangular diz aqui o elemento A11, diz aqui o elemento A12, diz aqui o elemento A13, etc, 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 A1n, não é? Depois há de ter o elemento A21, A22, A23, etc, etc, A2n. Eu aqui já posso também colocar etc, não é? E vais ter aqui o elemento AM1, AM2, não é? AM3, etc, etc, AMN. Portanto, esta matriz que aqui está, há de ser uma matriz que tem quantas linhas? Vai ter M linhas, não é? M linhas por N colunas, não é? Pronto, uma matriz é assim uma disposição retangular. Ora bem, que operações é que há com matrizes? Quais são as operações que existem com matrizes? As operações que existem com matrizes e que podes fazer são a adição, não é? Adição de matrizes. E, portanto, só podes adicionar matrizes. Quando eu digo adição, é adicionar ou subtrair. Se elas tiverem a mesma dimensão, não é? Tem que ter a mesma dimensão. Portanto, tens a adição de matrizes, ponto 1. Tens, ponto 2, a multiplicação por um escalar, não é? Multiplicação por um escalar K, escalar K pertencente a R. E esta multiplicação, o que é que sucede? Cada um dos elementos da matriz bem multiplicados por K. Pronto. É preciso notar que na adição, e aqui faço a referência a isso, tem de ter a mesma dimensão, não é? Tem de ter a mesma dimensão. A mesma dimensão. Além da adição, tens também uma outra operação importante que é a multiplicação. Multiplicação. Quer dizer, a situação é teres uma matriz A que multiplica, não é? Por uma matriz B, não é? Quer dizer, aqui a situação, a matriz A e a matriz B já têm que estar sujeitas a outras condições, não é? Estás a seguir, portanto, aquilo que eu quero dizer, não é? O que é que tem de acontecer aqui para se fazer a multiplicação de matrizes? Para se fazer a multiplicação de matrizes, tens a matriz A, se for, vamos supor que a matriz A é uma matriz M por N. Então a matriz B tem que ser uma matriz N por qualquer coisa, não é? Vamos dizer N por P. E então a matriz resultante, quer dizer, a matriz produto, vai ser uma matriz M por P, não é? É para a divisão, não se põe aqui, em questão. Quer dizer, aqui põe-se em questão é o cálculo da inversa. Cálculo da inversa de uma matriz. E estou a passar assim, portanto, por cima, os conceitos que deves saber, não é? Cálculo da inversa. Cálculo da inversa. Cálculo da inversa. Afinal de contas, então, o que é a inversa de uma matriz? Outra coisa. Cálculo da inversa. E quando se fala aqui em inversa, é importante focar o seguinte: só existem inversas de matrizes quadradas. Só existem
inversas de matrizes quadradas. Portanto, isto aqui é importante, não é? Só existem inversas de matrizes quadradas. Isto é um ponto 1, vá lá. E há um ponto 2 que é a matriz A, a matriz A, n por n, tem inversa. Tem inversa. Prontos, aqui, exato, tem inversa, se e só se, portanto aqui há várias situações, há duas situações que me esteja agora a lembrar. Se o determinante de A, não é, for diferente de zero, ou também se a característica, não é, a característica de A for precisamente igual a n. Epá, eu vou-te dar a ideia do que é característica mesmo. Quando tens uma matriz, estás a ver que tens aqui quantas colunas, neste caso aqui. Tens 1, 2, 3, tu vais ter precisamente n colunas, não é? Quer dizer, a característica é o subespaço gerado, percebes? Por estas n colunas, percebes? Assim como também a característica poderá ser encarada como o subespaço gerado pelas M linhas, estão a fazer entender? Eles são iguais, percebes? Estão a fazer entender? Estás a seguir? Claro que a característica de uma matriz segue um processo fácil que é escalonar a matriz. Estás-te a acordar, não estás? Encarando, portanto, os pivôs e andando por aí adiante até chegares a uma matriz, portanto, na forma escalonada, não é? Em que todos os elementos abaixo do pivô são nulos. Estás a seguir, não estás? Pronto, esta parte aqui das matrizes inversas, isto aqui é importante. Vou aqui sublinhar isto, porque isto aqui é importante. Ora bem, agora só... Depois há aquelas coisas, não é? O que é a transposta de uma matriz? A transposta. A matriz transposta é aquela que se obtém trocando as linhas pelas colunas. Vou dar aqui um exemplo. Suponhamos que eu tenho esta matriz A, aqui já não precisa de ser uma matriz n por n, é uma matriz qualquer. Uma matriz 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então a transposta desta matriz, não é? Ou seja, o A transposto, é a matriz que se obtém trocando, portanto, as linhas aqui. Esta linha que aqui está, não é? Vai passar a ser a coluna, não é? Isto segue facilmente. 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E tinhas aqui, portanto, a transposta, não é? Então, estás a seguir, não estás? É preciso ver também uma coisa, é que a característica da matriz A é igual à característica da transposta, percebes? Em termos de características é a mesma coisa. Ainda sobre a transposta, sempre que tens um produto, e esse produto é possível, vamos supor A vezes B, e tu queres fazer o transpor, estás a ver, o produto. Isto é a mesma coisa que ter B transposto vezes o A transposto. Estás a seguir, não estás? Portanto, é assim que se faz. Isto sobre a transposta. Também, porque me esqueci aqui e porque não defini matriz inversa, vou definir agora. Agora a matriz inversa. Diz-se que a matriz A, n por n, tem inversa, se e só se existir uma matriz designada por A-1, estás a ver? Tal que A-1 tem que ser igual a A-1 vezes A, e isto tem que ser igual à identidade n,
entendendo-se por identidade N, quer dizer, se esta matriz A for 2 por 2, aqui é a identidade 2 por 2, e aqui terá que se verificar a propriedade comutativa, estás a seguir, não é? Das matrizes, aqui, tem que se verificar aqui. Quer dizer, porque pode existir uma matriz que só seja inversa à direita, ou só seja inversa à esquerda, tem que se verificar as duas coisas, embora normalmente as pessoas só se fiquem por uma, estás a ver onde eu quero chegar, não é? Nunca testam as duas, só se ficam normalmente por uma, porque pode haver só inversa à direita ou só inversa à esquerda. Sobre a inversa, e agora passando assim também assim de relance, a inversa dá, matriz inversa dá, dada uma matriz A, tu podes determinar facilmente a inversa da seguinte maneira, seguindo o processo de Gauss-Jordan. Estás a acordar, não estás? Gauss-Jordan. Em que tu o que é que tu fazes? Colocas aqui a matriz A, não é? Neste caso estamos a falar de uma matriz quadrada, uma matriz N por N. Colocas aqui a matriz A1, A1, 2, A1, 3, A1N, não é? Colocas aqui o A2, 1, o A2, 2, o A2, 3, o A2N, etc, etc. Colocas aqui o AN1, AN2, AN3, etc, ANN. E aqui deste lado vais colocar a matriz de identidade, que é 1, 0, 0, etc. 0, não é? Portanto, tem que haver aqui quantos? Isto aqui tem que ter, estás a ver, N elementos, não é? Também, N elementos. Depois, colocas aqui o 0, 1, 0, etc, 0, etc, etc. Aqui vai ficar o 0 e depois o elemento 1, não é? É o que aparece aqui, estás a ver estes elementos 1, embora isto não esteja assim muito bem desenhado, vão aparecer todos na diagonal, não é? E depois, através das operações elementares, não é? O que tu vais fazer é o seguinte, é tentar passar a matriz de identidade para aqui. Então ficas aqui com a matriz de identidade e vais ficar aqui com a inversa, não é? Epá, aqui aconselho-te a nunca mudares de linhas, estás a ver? Não mudas de linhas, nem mudar de colunas, nem trocar as linhas. Tens que ser sempre a seguir, percebes? Pegas no pivô e sempre a condensar, percebes-me? Estás a seguir onde eu quero chegar? Pronto, isto sobre ainda a inversa. Terás que saber que sempre que tens A vezes B inversa, isto é a mesma coisa que teres A, desculpa lá, enganei-me, portanto vou apagar. É a mesma coisa que teres B menos 1, A menos 1, certo? Ainda sobre a inversa, há um outro processo de calcular a inversa, não sei se estás a recordar-te, que é o processo da adjunta, lembras-te? Também há uma outra maneira, quer dizer, de calcular a inversa. Calcular a inversa. E o outro modo de calcular a inversa é através da adjunta. E ficas a saber, portanto, que a inversa de A é sempre igual à adjunta de A sobre o determinante de A. A adjunta de A não é difícil, é trabalhosa, mas não é difícil de calcular. Vamos supor que eu tenho, aqui se calhar serve melhor um exemplo, esta matriz. Uma matriz quadrada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 1, menos 1. E eu quero determinar a inversa através da adjunta. Eu para já tinha que testar, não é? Se existe inversa.
E, portanto, a maneira mais simples que eu acho que aqui tenho de testar se existe inversa é verificar se, isto é matrizar, não é? É verificar se o determinante de A é precisamente diferente de zero, não é? Portanto, eu agora, neste caso, até vou calcular o determinante. E o determinante de A, por ser 3 por 3, pode seguir a regra de Sarros. Por ser 3 por 3. Regra de Sarros. Entretanto, também podias aqui aplicar o teorema de Laplace generalizado, que esse dá para todos, estás a seguir? Teorema de Laplace, não sei se te recordas. Sim, sim. Teorema de Laplace generalizado. O teorema de Laplace generalizado consiste no seguinte: é o determinante de A, colocas, podes desenvolver, estás a ver, o determinante ao longo de uma fila que tu queiras. Pode ser ao longo da primeira linha, da segunda, ou da primeira coluna. Uma tenha mais zeros. Exato, normalmente escolhe-se aquela que tenha o maior número de zeros. Aqui o caso, não é? Olha, vou escolher uma ao calhas. Vamos escolher, por exemplo, aqui ao longo. Porque as pessoas estão sempre habituadas a fazer ao longo da primeira linha, percebes? Epá, porque é que um gajo não há de escolher esta, não é? Pronto. Vou escolher esta e isto seguia facilmente. Menos 1, cuidado, segue sempre para fora, para trás, menos 1. Isto vai ficar levantado. Tens que ver a linha e a coluna em que está o 1, não é? Tens que ver a linha e a coluna em que está o 1. Então aqui fazemos o determinante, ficavas com menos 1. Em que linha é que nós estamos? Estamos na primeira linha, né? Segunda coluna, 1 mais 2, não era? 1 mais 2. Depois tens que ver o determinante, portanto, que ficaria, não é? Este aqui gostaria, não era? Com este. E faria 4, 6, 1, menos 1, não era? Depois mais, menos 1 novamente, não é? E menos 1 agora passamos para o 5, não é? A linha 2, certo? Linha 2, coluna 2, exato, exato. Vamos tornar, portanto, a eliminar, não é? Isto elimina 1, 3, exato. 1 menos 1. Depois mais, menos 1, não é? E isto levantado a... Neste caso ficava... agora já vamos aqui para este elemento, não é? Que é o linha 3, coluna 2, não é? E o determinante que ficaria 1, 3, 4, 6, não era? 1, 3, 4, 6. Pronto, isto é a forma, não é? Generalizada. Se quisesse aplicar o teorema, a regra de Sarros, também não é difícil, porque neste caso aqui, o que tu ias fazer é baixar estas duas primeiras linhas, não é? 1, 2, 3, não é? 4, 5, 6. E vais-te preocupar em calcular estes produtos. Primeiro estes, não é? E, portanto, isto ficaria... O determinante de A seria igual... Este produto aqui dava-te precisamente menos 5, não era? Menos 5, aqui dava-te 12, mais 12, e aqui dava-te outra vez 12, não era? Menos, abres um parêntese, e agora terias aqui estes produtos destas diagonais, não era? Esta, não era? Esta, é preciso um indivíduo não se enganar, vês? E esta. Portanto, irias ficar com, em cima com 15, exato, mais 6, não é? Menos, não, menos 8, não é? Sim, menos 8. Menos 8. Eu penso que isto me dá diferente zero, acho que eu vou aqui só testar. 12 e 12 são 24, 24 menos 5 são 19, não é? Menos, aqui dá 21. 21 menos 8 dá 13, não é? Então isto está diferente de zero.
A nossa preocupação era determinar a adjunta, lembras-te? Que era para chegarmos à inversa, não era? Mas já o determinante já o que o tinhas, não era? Que neste caso até era 6. Então, para calcular a adjunta, que dá um bocado de trabalho, depois dá. Eu aconselho primeiro a calcular o chamado elemento, agora o cálculo da adjunta, cálculo da adjunta, No cálculo da adjunta, aconselho primeiro a calcular o elemento A agora estou a ver. E eu aqui no cálculo do determinante, na regra Laplace, cometemos aqui um erro. Estás a ver qual é? Laplace? Sim, está aqui um erro. E epá, eu reparei agora porque estava a fazer o cálculo da adjunta, sabes? Eu reparei que está aqui um erro. Está aqui um erro. Repara, ao menos um. Este elemento salta sempre para fora, não é? Mas este 2 aqui também saltaria, lembras-te? Mas multiplicar com E agora aqui. e agora 5 E agora aqui. o outro é que não fica nada. É um, não é? Mas eu vou colocar. Quer dizer, mas ainda se calhar bem que aconteceu o erro, porque no cálculo da adjunta, o elemento A1, percebes? O elemento A1 é o elemento que tu obtens da seguinte forma. E para tens que correr os elementos todos. Este aqui, percebes? Ficarias com o quê? Com menos 1 levantado. Isto está um bocado de trabalho. Menos 1 levantado a 1 mais 1, que é o primeiro elemento. Estou-me a fazer entender, não estou? Sim. E depois vais ficar com o determinante. Cinco, 6, 1 menos 1. Estás a seguir, não estás? 5, 6. 5, 6. 1 menos 1, não é? Depois terás que calcular o elemento A1, 2. Vai ser para todos os elementos. Pois é. Tu vais ficar com menos 1. E estás a ver aqui como é 1, 2, já sabes que aqui fica 1 mais 2, não é? Sim. Aqui não salta o elemento para trás. Foi por isso é que eu me lembrei que tinha percebes? Tinha errado. Portanto, aqui no segundo elemento vais ficar com 4, 6 ou menos 1, se não estou em erro, não é? 4, 6, 1, menos 1. E depois terias o elemento A1, 3, não era? A1, 3. O A1, 3, como estás a ver, ficarias com menos 1 levantado a 4. Dá 1, não é? Eu já posso pôr aqui já o determinante, não é? Estou no elemento A1, 3, que é este elemento aqui, e ficaria com 4, 5, 1, não era? 4, 5, 1, 1. Quer dizer, eu teria que fazer agora também o elemento A2, 1, o elemento A2, 2, não era? O elemento A2, 3, não é? Depois ficaria ainda com o elemento A3, 1, não era? O elemento A3, 2 e o elemento A3, 3, não é? E, portanto, a adjunta de A, e é precisamente esta matriz que está, que eu aqui te vou colocar, é o A1, A1, 2, A1, 3, A2, 1, A2, 2, A2, 3, A3, 1, A3, 2, A3, 3, mas cuidado, transposto. Percebes? Transposto. Quer dizer, não é este. É, no fim de contas, o que seria a adjunta de A, o que é mesmo esta. É o A1, A1, 2, não é? A1, 3, certo? E depois aqui ficarias com A2, 1, A2, 2, A2, 3, A3, 1, A3, 2, A3, 3, não é? Portanto, isto aqui é que é a matriz adjunta, percebes? É assim que se calcula, é assim que se faz. Então, aqui, enganei-me.
Isto aqui é que é mesmo, portanto, a matriz adjunta. Depois de teres a matriz adjunta, divides pelo determinante. Estás a seguir, não estás? Sim. Epá, depois tens aqueles problemas com as equações, lembras-te? Em que é preciso saber as regras, etc, etc, para resolver equações com matrizes, não é? Exatamente. Estás-te a recordar, não estás? Epá, eu este vídeo acho que vai ficar agora por aqui, não? Uhum.